Isaac, quando uma pessoa te procura, uma pessoa que quer empreender, uma mentalidade assim de empreendedor, ela quer empreender, quer começar no ramo aí do empreendedorismo, qual sacada você dá para essa pessoa? Olá, eu sou Isaac Vachols, ex-borracheiro, ex-eletricista, ex-açougueiro, atual empreendedor. Há 17 anos eu empreendo e auxilio empresas a obter os seus melhores resultados. Neste vídeo especificamente você vai aprender alguma coisa sobre empreendedorismo, sobre as dores do empreendedor e vai conhecer meu parceiro, meu brother, também empreendedor, está aqui ao lado. E eu sou o Miguel Silva, sou ex-açougueiro, catei reciclagem na rua durante muito tempo e hoje empreendo há mais de 20 anos. A primeira sacada que eu dou, Miguel, é o seguinte, ó. Eu sempre eu procuro filtrar quem é que está me procurando. Se a pessoa está me procurando é do absoluto zero e a vida inteira ela teve uma construção de uma vida de patrão-empregado, a relação dessa pessoa sempre for patrão-empregado, então a minha forma de dizer o que fazer, qual a sacada, eu sempre questiono primeiro para poder ter uma noção de qual a expectativa e o preparo que essa pessoa tem. Muitas pessoas sonham em montar o seu próprio negócio, elas sonham em empreender e do nada elas resolvem montar uma empresa. Então a pessoa está sentada no sofá, às vezes assistindo uma novela, ou ela está dentro da empresa e ela cansa de ver o chefe encher o saco e ela decide montar o negócio dela, porque ela se considera hábil ou apta a fazer uma atividade ou outra. E aí a pessoa vai montar uma empresa. E quando ela vai montar uma empresa, a minha forma de identificar e começar um trabalho com alguém que quer montar uma empresa para fazer um business coach ou um trabalho de empreendedorismo é: se você nunca empreendeu, você é como um pássaro de gaiola. Então você está acostumado a receber alpiste dia 5 e dia 20. É uma metáfora, é óbvio. Mas um pássaro de gaiola está acostumado a receber alpiste dia 5 e dia 20. Ele tem vale e ele tem salário. E ele está acostumado a prestar um serviço e vender a sua hora e receber o salário. Quando ele decide empreender, é como se alguém fosse lá e abrisse a gaiola. E quando abre a gaiola, o pássaro sai voando em direção à floresta. E quando ele sai para a floresta, ele vai descobrir que não tem mais alimento colocado na gaiola todos os dias. Na floresta, o que ele vai descobrir é que ele precisa de galgar com as suas próprias forças os degraus para conquistar a sua subsistência, para conquistar alimento para continuar vivo. Além de tudo, Miguel, quando você está solto na floresta, você tem que tomar cuidado com os predadores. E quem são os predadores de um empreendedor? Os predadores é falta de conhecimento, falta de preparo, falta de apoio familiar, muitas vezes acontece. A pessoa não tem o apoio. E aí os predadores são aqueles que dizem para você: não vai dar certo, você vai ter que voltar. Então a minha percepção é, antes de falar qual a sacada é, em que mundo você vive, você já empreende? Você já tem um negócio? Você já teve um negócio? Você sabe o que funciona, como é que funciona uma empresa? Não, se você não sabe, então você é um pássaro de gaiola. Então eu tenho que preparar todo o contexto primeiro para a gente começar uma estratégia, porque essa pessoa que vai começar a empreender do absoluto zero, ela é um pássaro de gaiola que está acostumada, ela tem hábitos comportamentais. O que você acha disso? Certo. Então, pelo que eu entendi, a pessoa ela precisa ter primeiro uma mudança de mentalidade, uma mudança aí de mindset, certo? Porque eu acredito também que existe uma glamorização, as pessoas enxergam um certo glamour quando se diz empreender. Então, pelo que você está explicando aí, existe uma certa mentalidade de que é fácil, de que pessoas que empreendem, elas já chegam arrebentando, fazendo já as coisas acontecerem, e elas não contam que existem também aí alguns obstáculos que estarão diante delas. E eu acredito que as pessoas, quando existe nelas esse glamour, elas acabam desistindo simplesmente por isso, porque elas não esperam que elas encontrem pelo caminho as dificuldades que com certeza existem. É isso? Exatamente isso. Expectativa mal dimensionada. Ó, eu vou falar pra você, Miguel, porque é baseado em mim. Ó, não a primeira vez que eu empreendi, mas uma das vezes que eu tava mais motivado para empreender na minha vida, foi mais ou menos no ano de 2002. Eu e a Miriam tínhamos um emprego. E nós tínhamos um trabalho. E quando eu decidi empreender e me disseram que eu tinha que viver o mundo do empreendedorismo, me venderam essa vida aí que parece ser uma vida que não existe no mundo real, parece vida de quadrinhos. Para quem vem da gaiola, como eu, acostumado como empregado. E aí eu comecei a empreender. E eu saí do meu trabalho, do meu emprego para empreender. E a Miriam não quis fazer isso no começo. E quando eu me dei por fé, empreendendo, tendo tempo, o que eu mais buscava, o que me foi vendido, é que eu teria liberdade de tempo, além de poder conquistar minha liberdade financeira. E aí eu me vi livre, me vi fora da gaiola. Eu tava batendo asas nessa floresta louca aí. E a Miriam não saiu, a Miriam não decidiu vir comigo naqueles mesmos dias. Demorou alguns dias, então eu ligava pra Miriam numa quarta-feira, por exemplo. Por que quarta-feira? Porque quarta-feira é o dia que tinha promoção nos shoppings para você assistir o filme.
e eu era relativamente pobre, precisava de economizar dinheiro, muito mais do que hoje. E aí eu chamava, ligava pra Miriam e falava, Miriam, e aí? O que você tá fazendo agora? Ela falava, trabalhando, Isaac. Eu falei, pois é, eu tô indo pro cinema, porque eu sou empreendedor. Era uma insanidade da minha parte, mas eu queria provar pra minha esposa que eu tinha liberdade de tempo. Mas isso é insano, porque um empreendedor, ele constrói uma expectativa mal dimensionada se ninguém lhe ensinar o caminho, e ele sai da gaiola, não tem mais alpiste, tem que vencer os predadores, e ele ainda acha que agora é dono do tempo, então não precisa mais de trabalhar ao mesmo tempo que eu trabalhava, o mesmo tanto. E aí tem um grande equívoco. Esses são alguns dos erros que os empreendedores cometem. A gente pode fazer uma lista de um monte aqui, e que quando alguém me procura, eu começo a trabalhar uma estrutura para poder trabalhar esse lado do empreendedorismo que ninguém conta, né? Não ensina em faculdade, não ensina em lugar nenhum. Legal, top, top. Eu acredito que o que me fez também... Eu acreditei muito nisso também, certo? Eu tive com certeza, algumas decepções com os pensamentos que eu tinha, porque eu realmente também achava que seria fácil, que não encontraria tanta dificuldade. Eu vendo desde os meus 12 anos, eu me lembro de com até menos, 10 anos de idade, tá na rua vendendo salgado, certo? Então, acredito que eu já comecei a empreender ali, a já ter um dinheiro no bolso, já bem novo mesmo. Mas o que sempre me prendia, certo? O que sempre me prendia, depois de algum tempo, era o quê? Quais eram as minhas maiores dificuldades? Era a opinião de pessoas, certo? Eu sempre me prendi com a opinião dos outros. E quando eu me vi preso por isso, eu já não conseguia mais desenvolver aquilo que realmente eu queria desenvolver, certo? E quando é que realmente eu me despertei, que deu um boom na minha mente e eu olhei para mim mesmo e disse, não, eu preciso virar isso aqui, certo? Foi quando as dores começou a doer em mim. Olhar pessoas que estavam ao meu redor, certo? Que precisavam daquilo que precisavam de mim, certo? Filhos, esposa, e eu percebi que opiniões alheias estavam afetando diretamente pessoas que eu dizia amar, pessoas que eu disse que cuidaria delas, certo? Então foi aí que eu comecei a perceber que mesmo que com dificuldades, com obstáculos, eu não permitiria que isso me parasse. E é por isso que hoje eu acredito piamente naquilo que eu faço e já não permito mais que essas dificuldades elas me parem. Que legal, ó. É um excelente aprendizado, né? Porque, tipo assim, a gente conseguir se libertar do que os outros acham, esse é um dos limitadores dos empreendedores. É o medo de montar algo e fracassar. Mas também, como nós gravamos no primeiro vídeo, que só coragem não resolve, né? Precisa de um conjunto de estratégia. Quando você fala, de pensar no que as pessoas falam sobre nós, quando lá no passado eu era pai de um filho só na época, hoje eu e a Miriam temos 5 filhos, mas quando nós tínhamos um filho apenas, eu tinha um Fiat 147 bege, lindo, com as rodas pretas, era muito lindo. E um cabra na porta da igreja um dia lá me fez uma proposta que ele queria comprar o meu Fiat, trocar uma variante. Na época, isso foi no ano de 97, 98, coisa assim, e o cara queria trocar a variante dele no meu Fiat, só que o meu Fiat tinha um valor maior do que o da variante. Eu falei, não, eu quero uma volta. E ele falou assim, então, me fala quanto? Eu falei, não quero dinheiro, eu quero o seu empreendimento. Eu tentei empreender lá no comecinho, não era muito a minha vibe ainda, porque era pássaro de gaiola. E aí, o empreendimento que ele tinha um carrinho de pipoca, que ele vendia pipoca na porta da igreja. Foi a primeira vez que eu e a Miriam empreendemos. Eu tinha um trabalho, e à noite, após os cultos, nós vendíamos pipoca. E lembro que nessa época, sofríamos a dor do que os outros pensam, porque eu e a Miriam, novinhos de casado, o nosso ego em jogo ali, um pouco de orgulho, e um carrinho de pipoca na porta da igreja, onde os irmãos da igreja eram os irmãos do nosso convívio social, e de repente está eu e a Miriam na porta da igreja vendendo pipoca. Quando acabava o culto, nós saímos primeiro, ia fritar pipoca, e muitas vezes eu e a Miriam nos sentimos envergonhados por estarmos na porta da igreja vendendo pipoca. Era uma forma digna de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro, porém nós não tínhamos lidado, não tinha aprendido ainda quais eram as dores do empreendedorismo, tanto que nós perdemos esse negócio, ele acabou em nada. Eu e a Miriam destruímos eu nem lembro que fim que eu dei naquilo lá, mas acabou porque nós dávamos valor, preocupados com o que os outros pensavam ou achavam de nós. Então esse é um outro déficit que os empreendedores muito têm. E eu sempre penso, Miguel, é o seguinte, da onde surge a ideia do cara ser empreendedor, da mulher ser empreendedora? Da onde vem a ideia? Da onde vem o estímulo? Normalmente tem uma visão ou um sonho por trás disso. O sonho é de independência financeira, de liberdade de tempo, e a pessoa quer empreender. E um empreendedor, na maioria das vezes, ele não estuda para ser empreendedor, ele não estuda para ser dono de uma empresa. Ele está aqui sentado e eu e o Miguel trocando uma ideia, vamos montar uma empresa, Miguel.
E se eu falar assim, Miguel, vou montar uma empresa, o que você me diria? Eu te perguntaria, quais são os conhecimentos que você tem? Embasado em quê? Você vai montar uma empresa? O que você entende sobre empresa? Quais estratégias você já tem para você montar uma empresa? Porque tem uma frase que eu sempre digo eu falo sempre, pessoas já ouviram dizer isso aqui, quando eu falo assim, ó, e as pessoas às vezes interpretam errado isso que eu estou dizendo. Eu falo o seguinte, tem medo? Vai com medo mesmo. Você já ouviu eu dizer isso, inclusive, certo? Mas quando eu falo para as pessoas, tem medo, vai com medo mesmo, eu não estou dizendo para você fazer algo imprudente. Eu não estou dizendo para você simplesmente ir com a cara e com a coragem, que é o que nós falamos naquele outro vídeo, certo? Quando eu estou te dizendo assim, ó, tem medo, vai com medo mesmo, eu simplesmente estou te dizendo, você já tem uma estratégia. Você já estudou aquilo que você diz querer fazer, certo? Você já sabe aquilo que você quer, tem certeza daquilo que você quer. Você ter a certeza, você ter a estratégia, você ter o plano, isso não quer dizer que o seu negócio vai dar certo, certo? Eu acho que é o Mike Tyson que diz que um plano só dura até você tomar o primeira porrada. Todos os planos mudam depois. Porque todo mundo que vai para uma guerra, ele vai de que forma? Ele vai com um plano, certo? Na primeira flechada do primeiro tiro, acabou, cara. O plano acabou, o plano caiu e você vai ter que se reinventar ali. Então, quando eu falo tem medo, vai com medo mesmo, estou dizendo o quê? Você já tem um plano, você já tem uma estratégia, você já sabe o que você quer, certo? Então, é isso que eu sempre quero explicar, quero colocar na mente de quem eu estou dizendo isso, dessa forma. Não é simplesmente você falar que vai fazer e dizer eu não tenho medo, porque se você vai fazer algo e também você não tem medo daquilo que vai... Medo sempre vai existir. Mas se você diz, eu não tenho medo disso, mas também você não tem estratégia, isso quer dizer o quê? Isso não é coragem, isso é imprudência. É a mesma coisa de eu colocar uma veda nos olhos e atravessar a Avenida Paulista 5 horas da tarde. Isso é coragem? Não, isso é imprudência. Loucura, né? Então a pergunta que você fez é sobre montar uma empresa. Acho que a primeira coisa que você tem que ter para empreender também é isso, é você ter um plano, é você ter uma estratégia, é você saber realmente o que você vai fazer e como você vai fazer. Não simplesmente o que, mas o como você vai fazer aquilo ali. Que legal. O que o Miguel está dizendo é muito importante porque as pessoas que montam uma empresa sem um business plan, sem um plano de negócios, a probabilidade é que você vai sofrer consequências. Isso é muito importante, Miguel, porque a maioria esmagadora dos empreendedores, eles não estudam para ter uma empresa. As pessoas não estudam para montar um negócio. Ela acha que empreender é um empreendedor qualquer que chega, ou uma vontade qualquer que toma conta. E aí, com o tempo, a pessoa começa a transformar o sonho, a visão, o prazer em algo que não é tão prazeroso mais. Mas é por falta de preparo, é por expectativa mal dimensionada. Parece que empreender é até impossível, mas eu sempre falo que empreender é simples, porém não é fácil. É simples porque todo mundo pode empreender. E não é fácil porque você precisa desenvolver, estudar, fazer aquilo que precisa ser feito. Até mesmo às vezes modelar pessoas que já tiveram sucesso no empreendedorismo. E é aí que tem uma grande diferença ou uma grande questão em jogo. Muitas pessoas desistem de empreender, às vezes até começam a empreender e depois desistem, voltam para o mercado tradicional, preferem voltar para ser empregado de alguém. E um grande problema disso é porque empreender parece ter dor demais, parece ser difícil demais, parece ser um obstáculo intransponível. E algumas pessoas chegam a achar que empreender é um dom, que é algo que vem do divino, do sobrenatural, que é algo celeste. E de fato não é. E a ciência comprova isso. Mas isso eu não vou te contar agora, e nem o Miguel. Nós vamos te contar no próximo vídeo. Para isso, inscreva-se no canal, ative o sininho, as notificações, esteja atento, porque já já vem um outro vídeo te explicando tudo isso aí. Um forte abraço e até breve.